Afinal de contas, o que é a neurose? A neurose é um dos conceitos mais importantes da psicanálise. Nesse vídeo, eu vou explicar de forma resumida para vocês a concepção de neurose para 4 dos mais importantes psicanalistas. Primeiro, a neurose para Freud. Para Freud, a neurose é o resultado de um conflito intrapsíquico entre as pulsões do id, ou isso, né, e as instâncias repressoras do super-eu. Então há dentro de nós uma série de pulsões, uma série de questões instintivas que desejam ser saciadas, desejam ser satisfeitas, mas uma parte de nós, que é o super-eu, que é aquela parte repressora, aquele elemento moral, conhecido por muitos como a consciência, ela impede que esses desejos sejam realizados. A neurose, então, se dá pela produção de sintomas ou formações de compromisso, resultado desse conflito entre esses dois espaços psíquicos que estão em nós. Para Jacques Lacan, a neurose é o resultado de um conflito entre a falta e o desejo. A neurose é o resultado de uma dificuldade, de um impedimento que o indivíduo possui, cria, de dar conta do seu próprio desejo. Ele não consegue vivenciar o seu desejo, ele impede o seu desejo, ele cria uma série de dificuldades em relação ao seu desejo, e para o Lacan isso é uma estrutura psíquica, né? E esse mau relacionamento do indivíduo com o seu desejo produz uma série de sintomas, que são os sintomas neuróticos. Para Melanie Klein, a neurose é o resultado da forma como o indivíduo lida, né, num período de transição da sua mais tenra infância, lá no primeiro ano, quando ele sai de uma posição esquizoparanoide, onde a criança, o bebê, aliás, produz uma série de fantasias destrutivas em relação à mãe, ao seio da mãe, para uma posição que ela vai chamar de depressiva, que não tem nada a ver com depressão clínica, quando o indivíduo é capaz de produzir empatia, quando ele é capaz de perceber o outro, entender, não é, o que vem dela e o que vem do outro. Questões relativas, traumas ou questões mal resolvidas nessa etapa produzem, então, a neurose. Para Donald Winnicott, a neurose é o resultado de um conflito existente entre um falso self que o indivíduo constrói para atender às demandas e expectativas dos outros e o seu verdadeiro self, aquele seu eu interior mais profundo, né, que lá, pensando na linguagem lacaniana, está o seu desejo, está quem ele de fato é. Mas ele se sente obrigado a atender às expectativas idealizadas dos outros sobre ele, e as próprias expectativas que ele constrói sobre si a partir das cobranças e demandas dos outros. E é este conflito produtor de sintomas que então dá origem à neurose, segundo Winnicott. Uma importante distinção foi feita, a começar pelo Freud, mas sistematizada belamente por Reich em 1933, no livro Análise do Caráter, quando ele distingue uma neurose sintomática de uma neurose de caráter. Uma neurose sintomática seria uma neurose que seria, por exemplo, causada por questões específicas na vida do indivíduo. Término de um relacionamento, um determinado luto, um problema no trabalho. Então, o indivíduo produziria uma série de sintomas neuróticos como resultado daquele conflito específico da sua vida. Uma neurose de personalidade é algo mais profundo. Está numa camada mais profundo, está dentro daquilo que Reich chama da couraça do caráter. Seria lá dentro do self, né, do indivíduo, usando a linguagem do Winnicott. Então, uma neurose de caráter, ela seria, né, algo que o indivíduo traz ao longo da sua vida e que as diversas frustrações da sua existência acabam desencadeando. Isso geralmente é desencadeado várias vezes ao longo da sua vida. O DSM, por exemplo, mudando a linguagem do passado, o DSM usava a linguagem neurose, mas aboliu, vai chamar as neuroses de caráter de transtornos de personalidade. Então, as neuroses de caráter, elas têm isso, né? Elas estão enraizadas dentro do eu, dentro da personalidade do indivíduo.
E aí, o que você achou deste conteúdo? Né? Você tem alguma pergunta? Deixa aqui a sua pergunta. Se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe. No mês que vem será lançado o canal Comunidade Mente Analítica. Neste canal, nós teremos cursos completos, entre eles o curso de diagnóstico psicanalítico que está sendo realizado. Você tem interesse nesse conteúdo? Você gostaria de se aprofundar e ter aulas completas, além de cursos exclusivos para os assinantes? Fique de olho aí, o lançamento do nosso canal será em breve, no mês que vem. Um abraço.